Quanto mais cedo se aprende a lidar com as frustrações da vida, com os nãos que a vida pode nos dar, melhor vai ser o nosso nível de resiliência às situações que vão aparecendo como obstáculos ao decorrer da vida. Bom, para falar desse assunto, brevemente vou citar sobre o vídeo que viralizou recentemente nas mídias sobre a mãe que pediu para que uma moça que estava sentada na janela do avião cedesse lugar ao seu filho que queria sentar na janela. E a moça disse não à situação e teve que lidar com o desconforto durante toda a viagem, além de ser exposta pela situação em si. E é impressionante como nos tempos atuais o celular ele pode virar uma arma nas mãos de algumas pessoas. Não estou nem falando desse fato em si, mas de muitos outros que a gente sabe que acontece. Infelizmente, da mesma forma que um celular pode ser muito útil hoje em dia, também acaba virando uma arma em algumas situações e no sentido de expor as pessoas, como foi esse caso, que a pessoa simplesmente estava fazendo uma viagem, comprou a passagem para tanto e não teve muita tranquilidade durante esse voo, além da exposição em si. Mas o foco é sobre realmente esse colocar limites, porque quanto mais uma criança vai aprender a lidar com os nãos desde cedo, melhor vai ser na fase da adolescência, porque já vai ter uma compreensão melhor, ou pelo menos um pouco melhor de lidar com a vida, com as frustrações, e tem a tendência de se tornar um adulto mais funcional quando for para o mercado de trabalho, quando tiver que lidar com as situações da vida, com os desafios. Muitos pais acabam educando os seus filhos como se fossem dentro de uma bolha, tentando proteger, muitas vezes no sentido de evitar com que a criança sofra ou passe por momentos de tristeza ou por momentos de frustrações. Então é como se a criança fosse sendo educada dentro de uma bolha. Mas essa bolha em algum momento acaba estourando. Uma porque os pais não vão estar sempre presentes para ajudar os seus filhos a lidar com a vida em si, com os problemas, com as dificuldades. Então o não, ele é tão importante quanto o sim. É importante sim ter um equilíbrio e ter aquele olhar de explicar os fatos, de tentar explicar para a criança o porquê que ela está recebendo um não, ou porquê que ela não pode fazer certas coisas. E também, além desse diálogo mais assertivo e que é importante, e que nem sempre vai funcionar num primeiro momento, mas com o tempo, gradativamente, a tendência é que a criança vai entendendo, vai internalizando que alguns nãos ela vai receber e que é importante esperar para algumas situações. E é claro que não é tão fácil assim para os pais educarem os seus filhos, e ainda mais hoje em dia que tem muitos estímulos. Muitos pais relatam a dificuldade que é quando uma criança começa a chorar em público, a vergonha que às vezes causa. Então tem todo um constrangimento muitas vezes atrelado. Então para alguns pais existe sim um grau de dificuldade maior em colocar limites em certas ocasiões. Para alguns pais isso é mais fácil, não tem tanto esse constrangimento. Mas, indiferentemente da dificuldade, é importante sim ter esses momentos onde a criança precisa entender que nem tudo é possível. Nem sempre elas vão conseguir sentar nas janelas da vida. Então é importante desde sempre a criança já ter essa noção, essa ideia, para que quando ela for recebendo os nãos lá na vida adulta, ela entenda isso com mais assertividade, lide melhor com os seus problemas, com mais independência, com mais autonomia. É bem difícil alguém que
receba muito bem um não da vida. Um exemplo muito claro na vida adulta é uma pessoa que está procurando por emprego e recebe vários nãos, até finalmente receber um sim, uma oportunidade. Mas é por essas e outras que é importante desde cedo já entender que nem tudo é possível e que nem sempre as coisas vão estar no alcance, no momento em que a criança quer. E outro fator importante é que além do diálogo, de saber dizer não, explicando os motivos, saber dizer não com educação, com gentileza, com cuidado, porque sim, esse é um fator importante, é também os exemplos que os pais vão dar aos seus filhos com os seus comportamentos. Porque a criança, o adolescente, ele vai percebendo os comportamentos dos pais, dos seus cuidadores, das pessoas em seu entorno. E às vezes um exemplo, a forma como os pais agem em determinadas situações, vai ensinar muito mais do que palavras. Então, o respeito com o próximo, com o lugar do próximo é importante, porque os filhos vão percebendo como que os pais vão agindo em momentos de conflito, em momentos de estresse. E muitas vezes a tendência de reproduzir comportamentos são grandes. Então o aprendizado muitas vezes vai ser pelas atitudes, pela forma como os adultos lidam com a vida, na rotina, no dia a dia, nas pequenas e grandes situações. E esses comportamentos muitas vezes vão servir de exemplo, muito mais do que ensinamentos por palavras, por explicações ou apenas pelo diálogo, apesar de ser extremamente importante. Então a ideia do vídeo é simplesmente passar essa pequena mensagem sobre a importância dos nãos na vida, para que as crianças entendam como que realmente funciona essa dinâmica da vida gradativamente e cheguem na adolescência de uma forma mais saudável e se tornem adultos mais funcionais, já que a infância tem um poder muito grande de influência sobre a personalidade da criança que está se desenvolvendo e das características da personalidade, os comportamentos, a forma como a pessoa vai lidar com a vida em sociedade. Educar não é uma missão muito fácil, mas é importante a gente pensar sobre isso de uma forma saudável, assertiva e respeitosa, pensando coletivamente também. Em outro momento eu quero trazer um vídeo falando sobre a forma da gente dizer não, que é importante sim ter uma certa cautela, um certo cuidado, porque os nãos muitas vezes eles são dolorosos, é difícil de lidar com um não. Não só para uma criança, um adolescente, mas para o adulto também é difícil, muitas vezes é um assunto delicado. Então a forma como a gente diz não faz sim a diferença e é importante que seja com respeito, com empatia também. Então em algum momento eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Agradeço a sua companhia por aqui, se puder se inscreva no canal e até o próximo vídeo.